Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite hoje para estar ministrando aos nossos corações. Vamos dar uma salva de palmas. Glória a Deus. Amém? Boa noite, a paz e a graça de nosso Deus seja com todos nessa noite. É um prazer, nós estamos aqui juntamente com os irmãos para compartilhar da poderosa palavra de Deus. Amém? Nós entendemos, que essa campanha, se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu virei do alto dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Todos nós, irmãos, queremos ter uma vida de proteção. Todos nós queremos ter uma vida justificada. Todos nós queremos ter uma vida com prosperidade. Todos nós queremos ter a paz em nossas vidas. Amém? Amém. E isso é a introdução de Deus, uma resposta que Salomão fazia, pedindo o perdão de Deus para ser justificado em todo o seu povo. Também ele pedia também a Deus que Deus viesse a livrar das enfermidades, das doenças, das pestes que estavam acontecendo. E havia muito povo que entrava e saía, havia muitas guerras. E também Salomão também orou para que Deus guardasse, protegesse tanto o estrangeiro, ou seja, aquele que viesse até ali onde ele estava, edificando a casa do Senhor. Amém? Então nessa noite nós vamos falar sobre essas 4 coisas que é muito importante que todos nós queremos. Por isso eu gostaria que a igreja ficasse de pé neste momento. E nós vamos começar a orar e falar com Deus agora. Grande Deus e eterno Pai, é um momento, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor. O Teu Espírito flui, ó Pai Santo, aleluia, como vento, ó Senhor, assim, ó Pai, sobre todos nós, ó Pai, para trazer sobre nós, ó Deus, graça, bondade e misericórdia. Por isso, ó Deus, que nós estamos nessa casa, Pai, e com certeza, Pai, nós entendemos que Salomão orava, Pai, para ser justificado pelos perdões, ó Deus, de todos os seus pecados. Ele orava, meu Deus, para que também havia, Senhor, proteção contra a peste, contra a praga. Também havia, Senhor, também orava para que havia prosperidade. Também havia cuidados, ó Deus, para todos que entrassem e saíssem, Senhor, do templo, ó Deus, ou da cidade de Jerusalém. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite e temos toda a certeza, meu Pai querido, que nós oramos também, ó Deus, para que a sua bondade, para que a sua proteção, Senhor, graças a Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite, aleluia. Vamos aplaudir o Deus que é poderoso, Deus que é forte, Ele está presente, Ele está conosco nessa noite, aleluia. Glória ao nome de Deus que é poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, meu Deus, aleluia. Abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31. Você pode glorificar a Deus nessa noite, irmão. Algumas pessoas talvez lembrem de mim que eu tive 3 anos lá embaixo, amém? Ou lá em cima, com os irmãos falando da palavra de Deus, sobre o propósito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nessa noite Deus quer falar sobre a família. E Deus quer, aleluia, agir sobre toda a família e todas as pessoas. Jeremias capítulo 31, versículo 1, para nós entrarmos na palavra de Deus nessa noite. Com certeza Deus falará com você, Deus trará sobre você algo novo e com certeza muitas coisas mudará, porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera em nós. Amém? Jeremias capítulo 31, versículo 1 diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, aleluia, serei o Deus de todas as famílias de Israel e das, aleluia, e elas serão o meu povo. Todos digam graças a Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, que nós temos aqui o desejo, a vontade de Deus, amém? No cumprimento de todas as profecias que é feito, amém? Nas Escrituras Sagradas, desde Jeremias, Isaías, que nós vamos falar um pouco.
aqui o desejo de Deus, irmão. Ser um Deus de todas as famílias. Um Deus que deseja que todas as famílias tenham Ele como seu Senhor e como seu soberano, como seu único Deus, aleluia, da sua família. Então vemos que Deus, Ele não quer salvar uma família, mas Deus, Ele quer salvar todas as famílias da terra. Ele quer alcançar as nações, os reinos e trazer todos para a presença dEle. E por isso Deus, irmão, Ele age de uma forma gloriosa e poderosa. É muito bom nós entendermos e conhecermos e sabermos isso, que Deus está interessado nas famílias. Deus está interessado que todas as famílias sejam o seu Deus. Porque Deus sabe que nem todas as famílias ainda têm Ele como Senhor e Salvador. Amém? Deles, né? Da sua família em si. E são tantas, né? Na face da terra. São tantos os povos ainda, que Deus ainda não atingiu, né? A sua meta, a sua visão de os salvá-los. Então por isso aqui nós entendemos que no versículo 2, assim diz o Senhor, aleluia, glória a Deus, o povo que escapasse da espada, aleluia, glória a Deus, amém, e salvou a graça no deserto de Israel, e mesmo quando eu o fiz, aleluia, descansar. Então muitos Deus viu e sabe que estão morrendo, amém? Muitos por aí, amém? Estão ficando no meio do caminho, não estão se salvando, amém? Diante dos dias difíceis, diante das coisas que acontecem por aí. Mas graças a Deus, amém? Que Deus, irmão, continua salvando muitos, e Deus continua operando em muitos, né? No meio de muitas tribulações, no meio de muitas dificuldades, amém? E Deus traz para Ele, aleluia, diga graças a Deus. Porque Deus vai agir por meios para que isso aconteça. Deus vai agir por meios para que essas pessoas que se escaparam da morte, que escaparam de muitas coisas, amém? Com o próprio livramento de Deus, mas muitos morreram, e Deus então prepara meios e formas para que essas pessoas se acheguem até Ele, para que Ele possa executar o seu plano, amém? Então por isso no versículo 3 entendemos, está vendo? Há muito que o Senhor, aleluia, me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade, aleluia, te atraí. Então o amor de Deus, amém? O amor soberano de Deus é que faz acontecer esses pensamentos de Deus e essas ações de Deus para trazer, aleluia, as pessoas até Ele. O que é que faz, pastor, Deus trazer essas pessoas a Ele? Primeiramente, os sentimentos de Deus. Segundamente, o propósito de Deus. Amém? E terceiramente, porque Deus executará, aleluia, o seu plano. Então, nessa noite, irmãos, lembra, o amor de Deus, amém, é que faz as coisas acontecer, aleluia, sobre a terra, sobre o globo terrestre, atrair as pessoas, trazer as pessoas, aleluia, para conhecer a sua presença, para conhecer a sua vontade. Por isso, nesta noite, irmãos, você que está aqui, você que já foi trazido por Deus, e Deus preparou meios para que você estivesse aqui, foi o amor de Deus, foi a bondade de Deus, foi a graça de Deus, foi a misericórdia de Deus que trouxe você aqui. E se eu fosse você nesta noite, eu aplaudiria o nosso Deus Todo-Poderoso. Eu glorificaria por isso, irmãos, vamos continuar e vamos entender melhor a aleluia de Deus. Aqui, irmão, no capítulo, versículo 5, ele fala, ainda, no versículo 4, né? Então, edificarei, está vendo? E serás edificado, a Virgem de Israel, ainda será, aleluia, edificado, com os teus tamborins, e sairás, aleluia, as danças dos que se alegram. Ainda plantarás a vinha nos montes, né, de Samaria, e plantadores, e os plantarão, e o comerão coisas, aleluias, comuns. Então Deus, Ele mostra para nós, através
a sua vontade. Por isso que nós entendemos, nós estamos aqui por amor de Deus, atraídos por Deus, e Deus começa a mudar a nossa história, mudar nossas vidas, do nosso cotidiano. Por isso, irmãos, entendemos que Deus agora precisa trazer as pessoas para congregar, para estar diante de uma casa de oração, diante do lugar aonde Ele vai falar com essas pessoas, aonde Ele vai trabalhar na vida dessas pessoas e vai trazer essas pessoas, aleluia, para uma intimidade com Ele. Amém? Diga graças a Deus. Então, por isso, no versículo 6 diz: porque haverá um dia em que prostrarão as virgens sobre o monte Efraim, e levantarei-vos e subamos a Sião, e o Senhor, o nosso Deus. Vai chegar um tempo, através do coração das pessoas, eles mesmos, pelo toque do poder de Deus, pela presença da bondade de Deus, eles serão conscientes que chegou a hora de vir para Deus, chegou a hora de estar na presença de Deus. E por isso hoje nós temos aqui essa grande congregação, graças a Deus. E Deus, com esse propósito, amém, vai mexer muitos corações, e eles mesmos, pela bondade, a graça de Deus, eles se aproximarão, aleluia, e mudará a sua história. Por quê, irmão? Porque não suportarão os dias que estarão aí fora, nos lugares aí que estavam acontecendo muitas coisas. E com certeza, eles mesmos vão ter a consciência no coração que chegou a hora de vir para a presença de Deus. Aleluia? E essas pessoas, como o irmão estava falando, não suportam a glória de Deus, não suportam o poder de Deus. E você não precisa forçar, fazer nada. Você apenas espera que Ele mesmo vai se render, Ele mesmo vai se entregar. Por quê, irmão? Porque Deus, irmão, vai operar em muita gente, muitas pessoas muito bem. E Ele vai, irmão, colocar essas pessoas dentro da sua casa, dentro da sua congregação. Né? Por isso, continuando, para nós iniciando a introdução, versículo 9. E ele diz: e eis que o trarei da terra, do norte, e os congregarei da extremidade da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas, aleluia, e de parto, juntamente em grande congregação, voltarão para aqui. Amém? Então agora Deus, através do profeta Jeremias, profetizando naquela época e profetizando agora, aleluia, aqui nessa casa, nessa igreja, acontecerá algo, irmão, sobrenatural, algo de Deus. Você vai ver pessoas, irmãos, familiares, pessoas da sua casa, que ainda Deus não é o Deus dele ainda, mas Deus vai continuar com o seu plano. Você vai ver ele chorar, você vai ver ele se render, irmão. Você vai ver ele pedindo para você, aleluia, mostrar onde você congrega, aonde a congregação que você vai, porque Deus sabe, irmão, que vai vir de todos os cantos da terra, haverá do norte, haverá do sul, haverá do leste, e a casa do Senhor, aleluia, haverá povos, haverá muitas nações, haverá pessoas estrangeiras, haverá pessoas de várias nações e estarão na casa do Senhor, amém? Porque Deus preparou para eles congregarem, para eles virem, para eles se achegarem perante o Senhor na casa de Deus. Por isso, nesta noite, irmãos, você que serve a Deus, você que ouve essa palavra, entenda que Deus está conosco, Deus está comigo, e Ele fala com você, para você não se preocupar, para você acreditar, se Ele já é o teu Deus, Ele já está na sua família, se o teu parente, o teu vizinho, os outros ainda não se renderam, mas pode esperar, irmão, que em qualquer momento eles se renderão na presença de Deus, e eles virão, aleluia, do norte, do sul, do leste, do oeste, aleluia, e virão, aleluia, e se juntarão a você, e se congregará, estará congregando junto com você. Por isso, vamos dar uma salva de palmas para o Senhor nosso Deus. Vamos glorificar o Senhor com a boca, Ele não vai existir a presença e o poder de Deus, e por isso que há congregações para todos os lados, e Deus então começa a abrir os campos da destina para trazer o seu povo. Aleluia! E quando Ele traz o seu povo e congrega, aí então começa o segundo passo. Ele começa a prosperar o seu povo. E aí então ele começa a trazer a prosperidade sobre o povo. Por isso temos aqui no versículo 6. Amém? No versículo
Glória a Deus, aleluia. No versículo 9, né? Virão com choro e com súplica, aleluia. E levarei, guiarei-os aos ribeiros das águas, por caminhos direitos, no qual não tropeçarão, porque eu sou um pai para Israel, aleluia. Efraim é o meu primogênito. Que maravilha, né, irmãos? Então Deus vai operar de tal forma que essas pessoas vão sentir vontade de buscar a Deus. Essas pessoas vão sentir vontade de suplicar a Deus. E com choro muitas vezes, com muito pranto, se renderão, não suportarão, aleluia, a glória do Senhor. E entenderão, irmão, que eles precisam de Deus, que eles precisam suplicar, que eles precisam orar, que eles precisam se achegar perante o nosso Deus. Por quê, irmão? Porque somente Deus é Senhor. Somente Deus pode salvar. Somente Deus pode dar segurança. Somente Deus pode dar a paz. Somente Deus pode realmente curar as doenças, as enfermidades, as pestes que surgirão nos últimos tempos, porque a medicina não curará. Por mais que eles tentem a tecnologia, não conseguirão. Então, com certeza, não vai estranhar se você vê uma pessoa dobrando o joelho e suplicando. Se você vê uma pessoa chegando no altar de Deus e suplicando e clamando por Ele. Aí, quando a pessoa suplica a Deus, quando a pessoa busca a presença de Deus, aí o que acontece? Então Deus leva ela num lugar especial. Deus leva ela no manancial das águas. Aí então Deus mata a sua sede. Deus sacia a sua sede. Por isso em João, capítulo 7, versículo 36, entendemos por que Jesus disse, aleluia, ele diz, quem tem sede, venha a mim e beba, porque no seu interior fluirão os rios de água viva. Ele dizia do Espírito Santo. Então quando essa pessoa começa a vir como propósito de Deus, ela chega na congregação, ela começa a suplicar, pode ter certeza, irmão, que aqui ela vai saciar, que aqui vai ter água viva, que aqui vai ter água jorrando do altar, aqui vai ter água que vai matar a sua sede, aqui vai ter água que vai saciar o seu desejo. E com certeza, irmão, essa pessoa sairá satisfeita, essa pessoa sairá saciada pela glória de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Vamos dar mais um aplauso para o Senhor brasileiro, aleluia. Porque o lugar é onde o Senhor espera, aleluia, para te dar, aleluia, e saciar, aleluia, você, a sua alma, o seu espírito. Bem, vamos continuar? Quem quer continuar, diga graças a Deus. Vamos ver o que Deus quer falar. Aí ele diz isso aqui no versículo 9, ó, virão com choro e com súplica, e guiarei-os aos ribeiros das águas, por caminhos, aleluia, direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, aleluia, e Efraim é o meu primogênito. Amém? Que maravilha, né? A boa pessoa faz essa declaração diante da presença de Deus. Às vezes as pessoas veem eu lá pregando e orando, né? E hoje mesmo chegou um rapaz com um carrão enorme, ali sempre chega, né? Chorando, aí uma coceira muito terrível no corpo, e já faz um dia, e desce, e resolve, e chorando. E diz, eu quero vir aqui nessa igreja, eu quero estar aqui, né, com você. Você me ensina mais da palavra, algumas coisas. Eu peguei e falei para ele, qual é o seu problema? Aí ele começou a coçar, e eu falei, Jesus trouxe você agora. Agora Jesus agora vai cuidar de você. Jesus agora vai saciar a sua alma. Jesus agora vai curar a sua doença. Jesus agora vai mudar a sua história. Jesus agora vai operar de uma forma poderosa em você, porque Ele está aqui conosco agora. Aí sabe o que Deus fez? Deus foi tocando nele, irmão. E Deus foi tocando nele. Daqui a pouco, aleluia, hoje ele voltou novamente, irmão. Cadê a coceira dele? Subiu. A coceira dele desapareceu. E agora ele quer, aleluia, vir aos cultos no sábado, no domingo. Ele quer até um horário particular para vir para a casa de Deus. Porque ele sentiu, irmão, que Deus é onde, aleluia, que sacia o homem. Deus é o grande Deus, Deus que sara. Deus é o Deus que transforma. E agora Deus, irmão, será um pai para ele. E ele será o primogênito do Deus Todo-Poderoso. E com certeza, irmão, ele será feliz. Ele terá paz no seu coração. E a sua vida mudará, aleluia, radicalmente. Porque, irmão, aonde chega a luz, as trevas se dissipam. Amém? Diga glória a Deus, irmão. Versículo 10 para terminarmos. Aí ele diz
como pastor, aleluia, do seu rebanho. Então Deus faz os seus projetos. Tem hora que ele nega uma espalhada, mas quando é ovelha, quando é o povo de Deus, quando é o escolhido de Deus, uma família que Deus deu um plano, mesmo que dá uma espalhada, ele traz igual novamente, amém? Ele traz para ele traz para a casa do Senhor e congrega ele novamente. Por quê? Porque ele vai apenas saber, aleluia, que lá fora, em outros lugares, não é como a casa de Deus, amém? Ele vai saber que em outros lugares não é como está aqui na presença de Deus. O próprio salmista Davi diz: melhor é um dia, aleluia, na tua presença, Senhor, do que milhares de dias na tenda da perversidade. Ele vai reconhecer que, como na casa de Deus, como neste lugar, não existe lugar melhor para estar, um lugar para se ficar, um lugar para estar. Eu me moro na igreja, eu vivo dentro da igreja e nunca vou querer sair dentro da igreja, da casa do Senhor e da presença da intimidade do Senhor. Por quê, irmão? Porque eu fui uma pessoa que Deus quis fazer uma obra em mim, na minha casa e na minha família. O que aconteceu? Um dia eu estava na porta da minha casa. O que eu ia fazer? Eu ia sair, dar um tiro em algumas pessoas e depois dar um tiro na minha cabeça e era o meu fim. E tudo estava acabado. Amém? O que aconteceu? Mas de repente, o pai tinha um plano por amor. O pai tinha um plano, aleluia, de benignidade para atrair a minha vida. O que ele fez? Ele veio até mim e ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz, eu entrarei e serei contigo. Diga graças a Deus. E ele veio, e quando ele falou isso, abriu meu coração. E eu vi o que ele tinha para falar. E passou a ser uma grande intimidade com Deus. E com certeza, minha vida foi mudando. Amém? De um traficante, de um espírita, amém? De um viciado em droga. De repente eu me passei a ser um ministro de Cristo. Já estive, mais de 300 igrejas falando o nome dele, exaltando o nome dele por todos os lugares. Por isso, irmão, não se assuste, fique em paz, fique tranquilo, porque Deus, irmão, quando tem uma escolha e tem um plano, ele vai até essa pessoa, e essa pessoa apenas, ela só tem que captar aquilo que Deus está falando, ela apenas tem que ouvir aquilo que Deus está falando, e quando aquela voz, ela entra no coração, ela entra no ouvido, entra na mente daquela pessoa, aí então Deus conquista aquela pessoa se rende, ela vem para Deus, aí começa o processo de transformação, aí começa o processo de mudança, porque muitas pessoas às vezes não ouvem a palavra de Deus, muitas vezes não ouvem aquilo que Deus tem para falar com ele, aí então ele sofre, perece mais um pouco, mas quando a voz de Deus, a palavra de Deus, vai até o seu ouvido, como um cotonete, ela limpa, ela penetra, desce para a sua alma, para o seu espírito, ela é como uma semente plantada, e no tempo certo ela germina. Por isso, nesta noite, irmãos, Deus, irmão, está aqui, Deus está conosco, Ele quer executar o seu grande plano, e Ele vai fazer como aconteceu comigo. Eu fui para a casa do Senhor, dentro dos primeiros dias. O que aconteceu? Cumpriu o segundo plano de Deus que nós estamos falando. Deus levou eu para o altar, e no altar de Deus, Ele deu o quê? A água para mim, a água da vida do Espírito Santo, amém? Eu cheguei no altar num culto de quinta-feira, e eu estava ali no 7 mergulho de Namã, e eu estava de joelho. De repente, aleluia, algo poderoso, que era o Espírito de Deus, ele se apostou de mim, e ele começou a tocar em mim. E eu lembro no primeiro dia, amém? Sabe o que aconteceu? Eu saí levantando as mãos para a igreja e comecei a dizer: glória ao Deus Todo-Poderoso, glória àquele que é grande, àquele que reina para todo sempre. E ali eu comecei, irmãos, eu estava usando droga, eu traficava droga. Quando eu cheguei em casa, irmão, chegaram com droga, chegaram muitas coisas para mim ali, mas sabe o que aconteceu, irmão? Nada mais queria, porque aquilo que eu recebi na congregação, aquilo que eu recebi no altar de Deus, foi o suficiente para encher a minha alma, foi o suficiente para encher a minha mente, para encher o meu coração, e a felicidade, a graça e a bondade de Deus, ela veio sobre mim. Nunca mais, depois daquele dia, eu usei mais droga, trafiquei de nada, e minha vida foi transformada. Por isso, nessa noite, se você for surpreendido com algo poderoso, com algo do céu, algo divino que está aqui presente, você vai sair totalmente diferente, e a sua vida mudará, porque como Deus traz você
você atrai você, Ele traz você com súplica, você suplica a Ele, você clama a Ele, Ele agora passa a ser o seu Pai, agora você passa a ser seu filho, e agora o que acontece? Ele vai prosperar você, vai fazer você crescer, tanto na graça, no conhecimento e na prosperidade, mas para isso Ele precisa que você ouça o que Ele tem para falar. Ele precisa que você tenha ouvido aquilo que Ele tem para te dizer. Por isso que Ele usou Isaías, o capítulo 1, versículo 19. Se quiseres me ouvires, comerá o melhor da terra. Mas se for rebelde e não me ouvires, a espada devorará. Por isso ouça a palavra do Senhor. Tenha ela, aleluia, como melhor, amém, coisas que você possa ter na sua vida, é a palavra do Senhor. Porque Deus sabia que a dificuldade do povo era ouvir os seus propósitos, ouvir o seu plano, mesmo que Ele amasse, mesmo que Ele queria trazer, porque Ele precisava que aquele povo que Ele ia prosperar, salvar, Ele ia fazer o quê? Eles tinham que se converter. Amém? Eles tinham que haver uma conversão para que isso acontecesse. Por isso que Ele diz aqui no versículo 11: porque o Senhor resgatou Jacó e o livrou, aleluia, da mão que era mais forte que ele. E assim virão e exultarão o alto de Sião e comerão os bens do Senhor. Ao trigo, o moço, o azeite, e aos cordeiros e os bezerros, e a sua alma será como jardim regado, e nunca mais andarão tristes. Diga graças a Deus. Então entendemos que quando Deus então fala, se todos ouvem, Ele traz, traça ser o seu filho, vem para a sua casa, para a congregação, agora, com certeza, irmão, aleluia, o que fala? Ele se converte a Deus. E quando há uma conversão a Deus, então há o azeite sobre a vida da pessoa, que simboliza a prosperidade. Há um trigo sobre a vida da pessoa, que simboliza também a prosperidade. E aí, com certeza, irmão, o segundo, terceiro plano, né, que Deus faz é saciar a alma daquela pessoa, hein? A alma daquela pessoa fica satisfeita com a presença de Deus, fica satisfeita com a glória de Deus, fica satisfeita com as bênçãos de Deus, fica satisfeita, aleluia, com a providência de Deus, fica satisfeita com aquilo que Deus faz. Por isso, irmão, vamos aplaudir o nosso Deus essa noite. Aí então tudo muda. Abre a sua Bíblia em Atos, você vai ver Atos, capítulo 3. Você vai ver que quando as pessoas se convertem a Deus e aceitam o Senhor na sua vida e vem para a casa dele, ele é cuidado por Deus. E Deus então o sustenta tanto na parte financeira, na parte física, como na parte espiritual. Diga graças a Deus. Atos capítulo 3. Por isso que as pessoas que se convertem, porque o princípio que houve nela foi um arrependimento. E esse arrependimento é o Espírito Santo que começa a trabalhar na vida da pessoa. Ele começa a convencer a pessoa. Amém? E aquela pessoa então está quebrando. E aí ela vê que a única saída é dobrar o joelho e suplicar. Aí o pai então começa a abençoar, porque vê que ela está se convertendo, quer dizer, se voltando para ele. E aí então ele entra com as providências. Aí ele entra com as provisão na vida daquela pessoa. E aquela pessoa então agora ela é suprida. Agora aquela pessoa tem abundância. Aleluia! E na alma dela também já está cuidada e saciada para a glória de Deus. Por isso em Atos 3,19 temos Pedro dizendo que o arrependimento do povo em Israel, o arrependimento do povo em Israel, a conversão do povo de Israel é que traria diante de Deus o refrigério para a sua alma. Amém? E traria a presença de Deus sobre eles. Por isso vamos ver junto comigo. Amém? Arrependemos, pois, aleluia, né? Convertemos, está vendo a palavra convertemos, para que sejais apagados vossos pecados e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Diga graças a Deus. Você viu
para ele e fui para a casa dele. Amém? E aí o que aconteceu? O poder de Deus veio, o suprimento de Deus veio, a glória de Deus veio. O que aconteceu, irmão? Hoje eu vejo a minha irmã, amém, que a libertação por muitos anos subiu, telefonando e chorando para mim, e dizendo que agora ela quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Porque ela viu em mim, ela viu alguma coisa diferente. E eu então, eu orei por ela por uma causa. E Deus fez uma obra, um apartamento inteirinho. E o marido dela também, que não acreditava muito, passou a crer, aceitou Jesus também, chorando e suplicando. Então, irmão, a glória de Deus se envolveu. E a glória de Deus me saciou tanto, me prosperou tanto, e mudou tanto a minha vida. Aleluia! E aí o que aconteceu? Mas tudo isso, por quê, irmão? Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, aí nós somos justificados. Aí temos a justificação, amém? Dos nossos pecados. Por isso que Salomão orava, primeiramente, Senhor, agradecendo o cumprimento da palavra de Deus. Depois ele orava para que Deus perdoasse os pecados. Porque se não haver um perdão dos pecados, uma justificação dos pecados, um arrependimento encontrado no coração daquela pessoa, então ela não recebe o refrigério de Deus. Ela não recebe a presença de Deus, a provisão de Deus. Por quê? Porque ela não se converteu a Deus. Ela não se arrependeu dos seus pecados, das coisas que ela fez. Então traria para ela, com certeza, prejuízo. Mas quando ela vem suplicando, ela já vem quebrantada, ela já vem conhecendo o Senhor como Deus Todo-Poderoso. O plano de Deus já trazer ela, o plano de Deus já ia encher ela, o plano de Deus já ia suprir ela, o plano de Deus já prosperar ela, o plano de Deus é guiá-la, como ele falou aqui em Jeremias, e levar ela às águas e cuidar da vida dela. Aí então, irmão, pode ter certeza, agora ela tem a presença de Deus, por causa de uma conversão que houve nela, por causa do quê? Do quebrantamento que teve. Aí ela é justificada pelo sangue de Jesus Cristo. Aí ela é pagada os seus pecados, como está em Hebreus, é jogado no mar de esquecimento, e ele não lembra mais. E quando é tirado dos pecados, quando é apagado os pecados das costas das pessoas, das nossas vidas, com certeza você sente um grande alívio na sua vida, porque agora você está livre do pecado, agora você está justificado do pecado, e quando você está justificado do pecado, aí sabe o que acontece? Agora você está limpo para que a presença de Deus, para que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo desça sobre a vida, e com certeza, irmão, você será mudado, será transformado, porque o poder do Espírito Santo fará coisas maravilhosas através de você, e com certeza, aí a promessa virá também, será salvo da sua casa, da sua família, de perto e de longe, o quanto o Senhor chamar. Você pode dizer graças a Deus? Então por que muitas pessoas não têm o refrigério? Porque muitas pessoas às vezes não recebem a presença de Deus, porque está faltando esse arrependimento. Então esse arrependimento, quando a pessoa tem, automaticamente ela confessa os seus pecados. E esses pecados então é apagado. Por isso no Salmos 32, o salmista Davi diz: bem-aventurado é o homem cujos pecados são perdoados, ou cujas, as transgressões são perdoadas. Por quê? É o peso. Aí no Salmo 32 ainda, se você quiser ler, acompanhar, ele fala: porque quando eu me calei e desvaneceram meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque todo dia doía na minha alma, mas ele diz: quando eu confessei, saiu esse peso sobre mim, mas agora todo homem, versículo 7 de Salmo 32, todo homem agora me fará súplica, amém? E no tempo de poder, do santo orar, poder encontrar. Então agora, depois que a pessoa se arrepende, aí vem o refrigério, vem a previsão de Deus, tanto na vida material, financeira ou física, como na vida espiritual. Porque agora o próprio Deus, aleluia, o próprio Espírito Santo está na vida da pessoa. Aí então o que acontece? Essa pessoa alcançou a misericórdia de Deus, amém? Através do quê? Do confessamento, do arrependimento. Aí então, irmão, por isso que Deus então começou a fazer através do profeta Jeremias: vou salvar o povo, vou salvar de todos os povos, e todos os povos virão, trarei para mim, colocarei circulações, e eles se alegrarão, e eu congregarei a cada um deles, e trarei eles, aleluia, e virão com
súplica, com choro, perante a mim, do norte, do sul, do leste. E aí eu serei o seu pai, o seu primogênito, porque eles ouviram, a gente ouviu, eles se converteram a mim. Aí então eu vou dar um trigo para eles, aí eu vou prosperar eles com azeite, aí eu vou prosperar eles com o melhor da terra, como diz no Salmos, capítulo 80, aleluia, 81, versículo 10. Se meu povo escutar, então eu abaterei os teus inimigos, e se meu povo me ouvir, então eu darei, aleluia, o mel que escorre da rocha e o mais fino trigo da terra. Vamos dar mais uma salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso. É através do arrependimento que vem o refrigério na nossa vida, através do arrependimento é que vem a presença de Deus na nossa vida. E nesse dia, irmão, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a chamar ele de papai, e comecei a chamar ele de querido, e ele foi mudando. Você vê nos primeiros dias, eu não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada, mas quando eu vi, chegou um homem na porta da minha casa e começou a me dar o primeiro terno. Aí chegou outra pessoa, começou a dar o sapato, aí outras pessoas começaram a prover, e eu todo dia estava na casa do pai. Passei a ser obreiro, passei a ser evangelista, depois de presbítero, agora pastoreando, pregando em todos os lugares, falando da providência de Deus, falando das coisas de Deus. Mas é porque Deus achou em mim, aleluia, um arrependimento, achou em mim, aleluia, um coração sincero, e com certeza, irmão, aí então veio a presença de Deus, veio a marca do Espírito Santo, veio o poder do Espírito Santo, e a graça de Deus até hoje, irmão, tem abençoado, amém? Vamos voltar lá em Jeremias para nós terminarmos. Diga graças a Deus. Deus poderoso, Deus santo, Criador dos céus e da terra. Deus tem ensinado. Eu podia passar revelações, podia passar tantas coisas de Deus para você, mas você só precisa abrir o seu coração nessa noite. Você só precisa, irmão, aceitá-lo e se voltar para Ele. E com certeza Ele vai mudar a sua história. Ele vai estar dentro de você. Ele vai selar você, vai marcar você com o Espírito dele. E com certeza você será diferente. Amém? Jeremias capítulo 31. Aí o que aconteceu? E Deus sabia que nessa transformação, nesse mover que Ele faria sobre a terra, muitas coisas também acontecem. E Deus tinha que levantar alguém, irmão, para que esse alguém fosse alguém que fizesse expiação pelos pecados, alguém que justificasse os pecados. E aí é onde então Deus fala mais para frente aqui no versículo 14. E sairia, aleluia, a alma do sacerdote, tá vendo? Deus abençoado, com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Diga graças a Deus. E assim diz o Senhor, aleluia, uma voz que se ouviu em Ramá, a lamentação do choro amargo de Raquel. Chora pelo seu filho, que não quer ser consolado, quanto os seus filhos, porque ele já não existe mais. Assim diz o Senhor: reprima a tua voz e o teu choro, e as lágrimas dos teus olhos, porque há galadão para, aleluia, o seu trabalho, diz o Senhor, pois eles se voltarão da terra do inimigo. Diga graças a Deus. Então, irmãos, Deus sabia que nessa mover dele, nessa transição de Deus para salvar o homem, para atrair o homem, para congregar o homem, para fazer que o homem se convertesse a ele, para que a prosperidade viesse, para que tudo de bom de Deus viesse sobre ele, não só ele como todos, né, como mostra aqui o sacerdote, mas havia lamentações, haveria mulheres que iam chorar por causa do seu filho, e assim aconteceu com Raquel, porque veio Jesus Cristo na plenitude do tempo. Em João capítulo 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho na cruz, para que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Jesus nasceu na manjedoura, havia um homem chamado Herodes, e esse homem estava furioso, o diabo estava furioso, e ele saiu matando todas as crianças em Israel, saiu matando as crianças ali pela cidade. Então Deus estava falando, e no meio dessa salvação, no meio dessa providência de Deus, mas eis, irmão, tem alguns que choram, porque o diabo se ira, a fúria do inimigo é muito grande, porque aquele filho que nasceu, aleluia, era o Cordeiro, o Filho de Deus, que tirava os pecados do mundo. Aquele Filho de Deus é aquele que justificaria os pecados. O Filho de Deus aplicaria a um
abençoou ela. E por isso tinha que se cumprir o restante da profecia. Abre a sua Bíblia em Salmos 22. Você vai ver agora, vem Jesus, cresce, aleluia, o Herodes consegue matar o filho de Raquel, que estava chorando. Diga graças a Deus. Então o mover de Deus sobre a terra, o plano de Deus, muitas vezes pessoas são atingidas, às vezes pessoas, amém, filhos de pessoas assim que acontece de ser atingido por causa das perseguição maligna, como aconteceu, mas Deus consolou, aleluia. Se alguém, perdeu um filho de querido, Deus vai te consolar, porque muitas vezes acontece nessa trajetória, nesse projeto de Deus, que às vezes acontece essas coisas. Mas no Salmo 22, agora o salmista Davi também tinha a profecia, aleluia, que se cumpriria na cruz do Calvário, e a conversão dos povos, a conversão das nações, e os povos serviriam a Deus. Salmo 22, versículo 24, diz assim: e os mansos comerão e se fartarão, e, aleluia, louvarão o Senhor. E os que o buscam, aleluia, o vosso coração viverá eternamente. E todos, aleluia, louvaram seja o nome do Senhor. Aleluia. E todos os limites da terra as lembrarão e os converterão, está vendo? Ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Diga graças a Deus. Amém? Então, continuando, versículo 28. Porque, aleluia, o reino é do Senhor, aleluia, e Ele domina entre as nações, e todos da terra, aleluia, são, aleluia, todos da terra são, aleluia, né? E comerão, e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante a Ele, e nenhum poderá, aleluia, reter, aleluia, a viva a sua alma. E uma semente, aleluia, servirá e será declarada ao Senhor a cada geração. E chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Diga graças a Deus. Então se cumpriu a profecia. Amém? Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário. Jesus veio, aleluia, aqui lamentando sobre, aleluia, a cruz do Calvário, as perseguições satânicas, e ele fala como touro de Baçã, sentindo do seu paladar seco, a sua carne mirrando, amém, e chegando ao fim, mas com certeza, irmão, ele traria a salvação para os reinos, para as nações e para todos os povos, e as famílias, e povos e pessoas conheceriam a sua glória, conheceriam a sua vontade, conheceriam, aleluia, e se converteriam a Ele, porque não resistiriam, aleluia, o que Ele fez, não resistiriam, aleluia, a ação que Ele fez perante todos, aleluia, e até hoje continua ainda Jesus fazendo, e Ele nunca vai parar, enquanto Ele não trazer todas as famílias quando Ele tem propósito de salvação, Ele não vai parar, enquanto, irmão, aleluia, Ele não saciar todas as pessoas sentir, aleluia, que Ele tem a sua vontade de saciar, a sua vontade de guardar, de proteger cada pessoa, e isso acontecerá a cada dia, mais e mais, e nações e mais nações, aleluia, conhecerão o Senhor da glória. Nações e mais nações o louvarão, nação e mais nação o adorarão, nação e mais nação se renderão a Ele, por aquilo que Ele fez, por aquela semente que está sendo plantada nos corações de cada dia, para cada mensagem, para cada palavra que está sendo levado. Jesus, irmão, vai entrando e vai se cumprindo a sua vontade, vai se cumprindo a sua profecia. Por isso, nesta noite, vamos aplaudir o Senhor Jesus Cristo, vamos dar a salva de palmas para a Messias, vamos dar a salva de palmas para quem viveu, aleluia, para trazer as nações, os reinos se colocam sobre ele, as famílias o adorarão, e todos adorarão o joelho perante a ele, e todos exaltarão o seu nome, as crianças, os velhos, e todos vão louvar o seu nome, e vão se converter a ele.
algumas coisas para os irmãos e vamos apenas louvá-lo, adorá-lo. Por que, irmão? Porque você está aqui por um projeto de Deus. A sua família virá que é um projeto de Deus. E muitos virão. Por isso que Salomão, ele orava. Ele pedia a Deus, perdoa o pecado do seu povo. Por isso que ele orava, Deus, guarda o seu povo da peste. Guarda o teu povo, Senhor, da doença e da enfermidade. Meu Deus, guarda o teu povo na entrada, na saída, quando vir para a tua casa. E ele orava, Deus, aqueles que se converterem no seu coração. Você vai ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 6. Ele diz, aqueles que o aceitaram ao Senhor, porque cada um conhecendo a chaga do seu coração, cada um conhecendo a sua necessidade interior, saberá que o único que poderá, suprir, o único que poderá estar dentro dele e fazer algo por ele, será o Senhor Jesus, através do Espírito Santo. E ele orou mais ainda, e orando para que Deus abençoasse, aleluia, também os seus sacerdotes. E a glória de Deus, ela encheu o templo. A glória de Deus, no capítulo 7, encheu o templo, e todos começaram a dizer, a misericórdia do Senhor dura para sempre e a sua fidelidade. E agora então Deus começou a falar em Crônica, onde é o tema da campanha, 7, versículo 14. A resposta de Deus falou, se eu cerrar os céus, se eu não mandar chuva, e a mim ninguém poderá ter nada. Mas ele disse, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter e buscar a minha face e orar, amém? E se humilhar, então eu virei do alto dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então tudo muda quando Jesus, através do Espírito Santo, a pessoa vem se humilhar, reconhecer que Deus é Senhor e é soberano, que Deus está acima de todas as coisas. E não adianta, porque ele fez com o propósito de salvação, de atrair, de trazer, mudar a história, transformar pessoas, consolar pessoas, guardar pessoas. Mas para isso precisamos ter Jesus como Senhor e Salvador, para justificar os nossos pecados e termos o perdão. Precisamos se humilhar, amém? Reconhecer que não somos nada, que Deus é Senhor soberano na nossa vida, e sempre buscar a Deus, ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa que busca realmente a face de Deus, a adoração de Deus, aleluia, e com certeza isso então ela já reconhece que Deus é Senhor na vida dela, mas ela precisa também mudar os seus caminhos, a sua forma de andar, a sua forma, aleluia, de vida. Abra sua Bíblia para nós terminarmos agora em Isaías 40, aleluia. Diga graças a Deus. Quem está entendendo a palavra do Senhor, levanta a mão para o céu. Você está encerrando agora. Isaías 48, versículo 15. Então Deus traz as pessoas e Ele quer prosperar o caminho. Ele quer fazer o caminho próspero, mas Ele também precisa ensinar aquela pessoa o que é útil. Ele precisa que aquela pessoa verdadeiramente aprenda aquilo que Ele tem para ensinar. Isaías 48, versículo 15. E eu tenho falado, aleluia, e também o chamei, e o trarei e farei próximo do seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto, e não farei em segredo. Desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim o teu Espírito. E assim diz o Senhor Deus Redentor, Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensinas o que é útil, eu te guio pelo caminho que se deve andar. Aleluia. Diga graças a Deus. Então o projeto de Deus é esse: é trazer, ensinar você o que é útil e dirigir os seus passos e os seus caminhos. Amém? Vamos